Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem os procedimentos padrões que eu sempre peço aqui nos vídeos, né? De vocês deixarem o like, ativarem o sininho, caso vocês não sejam ainda inscritos do canal, ou sejam inscritos ainda, para que vocês recebam as notificações dos vídeos futuros. Se vocês não são ainda inscritos do canal, peço por favor, do fundo do meu coração, que vocês se inscrevam. É muito importante a inscrição de vocês, é muito importante que vocês adotem esse procedimento de dar o like, de ativar os sininhos para as notificações, porque isso não só ajuda vocês a se integrarem bem mais do conteúdo aqui que a gente está fazendo, porque isso também é uma forma de algoritmo também a respeito não só desse conteúdo que a gente produz, mas de outros conteúdos similares, como também vocês ajudam muito o canal e principalmente a mim e a todo mundo que está aqui na Progland a difundir ainda mais esse conteúdo e fazer com que esses vídeos, essas produções nossas cheguem para o maior número de pessoas possível. Além disso, eu peço para que vocês também, se vocês ainda não nos conhecem em outras redes, peço que vocês também nos sigam no Facebook, Progland, no nosso Instagram, Prog_Land. Lá também a gente publica efemérides, datas comemorativas de lançamentos e artistas relacionados ao prog, além de outras efemérides, de vez em quando uma notícia e tudo mais. E também peço para que vocês, se vocês conhecem alguém ou se vocês têm alguma música, conhecem alguém que tenha ou tem alguma música nova, algum material que queira ser divulgado, resenhado, que vocês nos sigam no Groover, né? Nós também lá estamos atendendo por Prog_Land. E além dessas plataformas, dessas outras válvulas de escape, entre aspas, que vocês podem nos encontrar para além aqui do YouTube, também temos a nossa plataforma no Google Podcast e em outros agregadores de áudio também, Spotify, Anchor, e por aí vai. Que está atendendo por Progland e por Prog Talk, né? E assim você pode ouvir também todos os nossos conteúdos aqui. A gente está atualizando, né, sempre lá nessa página, todos os nossos conteúdos aqui em áudio, né? No momento em que por algum motivo ou outro o vídeo e o YouTube não vem a calhar, vocês também podem ouvir a íntegra de tudo aqui que a gente fala em áudio, se vocês estão indo para o trabalho, se estão no meio, sei lá, de uma consulta, esperando lá. Introdutório feito, vamos para mais um episódio de um quadro que já está desde o ano passado aqui no nosso canal, que já se tornou quase que um clássico aqui dos nossos vídeos, que é o Lado Z. E o Lado Z, para abrir a temporada do Lado Z de 2024, esse é o primeiro vídeo desse quadro que a gente faz nesse ano. Eu decidi falar de um álbum que eu adoro, que é um dos meus álbuns instrumentais favoritos. Sim, o disco de hoje é um disco instrumental, o primeiro da série no formato, que está completando 50 anos esse ano. Um disco que eu sou doido para ter a edição física dele, ainda infelizmente não tive oportunidade, até por questões financeiras também, enfim. Que é de uma banda que eu adoro, uma banda sensacional, para mim uma das melhores bandas do cenário progressivo, né? Do cenário progressivo, principalmente do cenário progressivo geograficamente, entre aspas, padrão, né? Que é a Inglaterra, boa parte da América do Norte, mas que é uma banda que nunca foi hiper, ultra, mega falada como outras bandas contemporâneas suas, até mesmo no mesmo formato, né? De trabalhos, claro, vocais, mas também instrumentais, né? Que é o Gryphon. E o que eu vou falar aqui é o terceiro álbum do Gryphon.
um clássico que é um dos meus discos favoritos, assim, da vida. É um álbum que eu vira e meia eu ouço com bastante regularidade, com bastante afinco, que é o Red Queen to Griffon Tree, de 1974. E antes de eu falar um pouco da história desse álbum, das suas faixas e tudo mais, né, que tem algumas anedotas bem legais, bem interessantes, né, que vão compor a principal massa de conteúdo aqui do nosso vídeo, eu vou falar um pouco da história do próprio Griffon, né? Até porque pra gente falar desse terceiro disco deles, que como o próprio nome sugere, é o terceiro disco deles, né? A gente precisa também traçar um pouco dos antecedentes da banda. E o Griffon foi fundado no final de 1972 por 3 estudantes que estudavam num conservatório de música na Inglaterra. 3 desses estudantes, eles eram estudantes e tocavam numa orquestra que estava sendo montada ali para alguns projetos internos dentro daquele conservatório, que inclusive eu não lembro o nome agora de cabeça. Foi formada por 3 alunos dessa instituição, que eram 3 colegas que estavam ali fomentando e participando de projetos orquestrais naquele conservatório e tudo mais, que eram Richard Harvey, que era flautista e soprista e também tecladista e pianista, né? Ele era multi-instrumentista, na verdade. Ele também toca outros instrumentos como guitarra, violão, baixo, inclusive nas demos principais do Griffon, antes da banda efetivamente ter uma line-up fixa. Ele tocava vários instrumentos, ele é o grande arranjador, assim por dizer, entre aspas, da banda. E o Brian Gulland, que era um dos sopristas também daquela mini orquestra que estava se apresentando, que estava sendo ajambrada para fazer performances ali naquele conservatório. E que ele era soprista, ele tocava principalmente oboé e bassum, né? Que são 2 tipos de sopros não muito usuais, né? Geralmente quando a gente fala em sopro, a gente pensa em saxofone, trompete, trombone e tudo mais, mas ele era soprista especificamente nessas áreas, né? E isso deu um charme muito distinto pro som do Griffon, que eu vou falar mais adiante quando a gente estiver resenhando o álbum faixa a faixa. Entrou na banda um outro músico, guitarrista e violonista, que era o Graham Taylor, que era um menino que vira e meia também via as performances ali da orquestra e tudo mais, que também estava ali naquele conservatório, mas, porém, contudo, entretanto, era um músico muito mais ligado a cenas e a nuances artísticas populares, como o folk e o rock. E a fusão desses 2 músicos, que era o Richard e o Brian, que eram mais do som renascentista, do som barroco mais purista, com o Graham, que tinha aquela ponte para o popular, veio a ser, digamos assim, a chave conceitual e depois sonoramente do que viria a ser o Griffon, né? Então essa reunião desses 3 músicos veio a ser a chave para o projeto. E porém, contudo, entretanto, faltava ainda um baterista, um percussionista. Eles queriam formar uma banda, eles já estavam com essa ideia do Griffon de formar uma banda que unisse esses elementos mais barrocos, renascentistas, né, principalmente, desse universo clássico, diguemos assim, com propostas mais populares, entre muitas aspas, de fazer música, que eram ligadas à cena do folk e do rock. E essa mistura já era bem conhecida na época, justamente pelo próprio rock progressivo, que em uma das suas mesclas, né, o rock progressivo, ele é um subgênero que tem muitas mesclas do rock para com várias vertentes, né, mas principalmente da vertente clássica. Tinha muito dessa vertente inspirada por uma música mais renascentista e tudo mais, que era inclusive algo que boa parte das bandas progressiva apostava, né, com maior afinco e tudo mais, como o Gentle Giant, por exemplo, o Jethro Tull, partes do trabalho do Renaissance, isso pra gente citar as bandas mais conhecidas, entre aspas. E por fim entrou o baterista
e também vocalista, ele também era cantor, Dave Oberle na bateria e percussão, e com um quarteto formado e com inicialmente alguns baixistas contratados e fixos. Mais tarde veio a ser fixo o Philip Nestor, que era baixista e tudo mais. Eles começaram a gravar algumas demos, né, que uma dessas demos chegou em executivos, e a banda já em 1973 gravou seu álbum de estreia homônimo. Esse disco do Griffon, né, que é o homônimo de estreia deles, é um disco que já apresentava de certa forma as cartas de intenção da banda, mas de uma maneira um tanto quanto mais retraída em relação aos seus lançamentos seguintes. É um disco muito calcado no folk e não no rock, né? Inclusive, com o passar dos anos, os integrantes da banda, eles disseram que esse álbum de estreia é um disco que eles se orgulham muito, mas que eles teriam feito o álbum com uma proposta um pouco mais diferente, com uma dinâmica mais diversa, diferente, que era inclusive a chave conceitual da banda, né? E por falar em chave conceitual da banda, essa dinâmica de traçar uma linha entre o som renascentista e o som popular, digamos assim, foi a chave para a inspiração do nome da banda, Griffon, que era uma tradução em inglês do grifo, criatura da antiguidade e tudo mais. Existe uma discussão em torno da criação original em torno dessa figura, né, mitológica e tudo mais, se ele é de origem grega, se é de uma origem até mesmo asiática, mas era um animal que era uma criatura animalesca que era conhecida por ser metade leão, metade águia, né? E era uma criatura que era usada em várias histórias, em várias metáforas e parábolas de ensinamento na cultura popular, principalmente a partir do século XVI, XVII, com os movimentos literários no mundo ganhando mais força. Era uma figura que representava a união entre o espiritual, entre algo muito elevado, digamos assim, espiritualmente, e o mundano. O poder era uma figura mitológica que era utilizada como a chave, como uma ponte entre algo elevado espiritualmente e algo mundano, as características e a força da imponência do mundo nas atividades cotidianas, né? Essa analogia que geralmente é feita entre o espiritual e o terreno, digamos assim, meio que coadunava com aquela ideia, entre muitas aspas, do conceito da música renascentista com aquela música popular do século XX, né? De que a música renascentista, com as influências clássicas, era algo elevado, espiritual, enquanto aquelas músicas mais de cunho folk, de cunho do rock mesmo, eram vistos como algo mais mundano. Então o nome da banda surgiu meio que dessa ideia, né, do grifo. Uma ideia muito bem ajambrada e muito espertamente adotada pela banda, inclusive. Inclusive a capa do debut de 73 é uma capa linda, né, que era desenhada pelo Frank Fodes, né, que veio a ser um dos desenhistas, né, das capas seguintes, né, dos discos deles. Muita gente atribuía essas capas a outros desenhistas. Já vi pessoas falando até que era o Roger Dean que desenhava, mas não, né, Frank mesmo que fazia essas capas, né. E depois desse disco de estreia, né, que foi um disco inclusive bem elogiado pela crítica britânica, em 1974 a banda foi pro estúdio e desenvolveu seu segundo álbum, que veio a ser o Midnight Mushrooms. Esse disco já apresentava bem mais um som rebuscado, um som que... mais rebuscado, digamos assim, quando eu digo rebuscado em fazer aquela mistura que eu já venho falando aqui, do som clássico, né, para o som mais dos gêneros cotidianos, como o folk, o rock e tudo mais. Essa mistura fica mais evidente aqui,
né? Inclusive, para grande parte da crítica especializada, o Midnight, ele representa o início da melhor fase da carreira do Griffin. Eu particularmente concordo com esse tipo de afirmação, mas o disco de estreia de 73, embora seja muito bom, ele representa, digamos assim, uma espécie de embrião do que a banda se tornaria depois para esses críticos, né? Então também é super compreensível a gente olhar essas críticas e entender o que anos depois elas podem vir a nos dizer a respeito da obra da banda, né? E depois desse segundo álbum, a banda começou os preparativos para o seu terceiro disco. Vale lembrar que o álbum ele foi lançado no comecinho de 1974. E antigamente, né, principalmente a partir dos anos 60 até os anos 80, anos 90, quando a indústria dos LPs era forte, os integrantes, as bandas e os seus integrantes, eles geralmente podiam lançar 2 discos por ano, né? E às vezes isso se dava por vários fatores, ou por questões criativas mesmo, dos integrantes quererem lançar mais um disco naquele ano, sei lá, aqui no caso 1974, mas sei lá, em 1970, 71, 72, 73, sei lá. Ou então por uma imposição da gravadora, né? Geralmente por questões comerciais, ou por eles, ou pelos executivos da gravadora quererem mais um disco nas lojas para capitalizar em cima de um sucesso que já veio no álbum, que já tinha sido lançado, ou então para desfazer uma má impressão se caso aquele disco que foi lançado no começo do ano tivesse sido ruim em vendas ou ruim em crítica, né? E em 1974 havia de certa forma essa pressão para o Griffin, né? O Graham Taylor, em entrevistas posteriores, falava que a crítica estava muito ansiosa para o terceiro disco da banda, para ver se aquela mistura, aquela proposta mesmo do som renascentista, digamos assim, com rock, traria um lançamento que, digamos assim, trouxesse entre muitas aspas, ele fala isso, um equilíbrio artístico para a banda, porque a crítica percebia que o primeiro disco do Griffin era um disco bom, mas era um disco muito voltado para o folk, mais voltado para aquela temática mais leve, próxima do renascentista e pouco contemplativa daquela mistura mais, entre aspas, mundana, digamos assim, que a banda tinha como proposta ou como conceito a abordar lá desde a sua fundação. E o segundo álbum, que era o próprio Midnight Mushrooms, eles sentiram que isso foi bem feito, isso foi feito. Então o terceiro disco era a prova dos 9. Vamos ver se esses caras realmente vão ser capazes de continuar nessa onda boa, digamos assim, desse equilíbrio mesmo que eles queriam, que eles venderam, que eles não conseguiram no primeiro, mas agora conseguiram. Vamos ver se eles realmente vão levar isso a ferro e fogo no terceiro álbum. Então o disco era uma prova de fogo, de certa forma, para os integrantes e para a relação deles com a crítica e para o seu público também, né? Os discos instrumentais, embora sejam discos de estrutura complexa, não muito convencionais, né? Os discos tinham seu público, os discos vendiam relativamente, né? Não eram discos best-sellers, né? Se a gente fosse comparar com outros lançamentos progressivos. Mas os discos tinham um nicho de público que era um nicho que era relevante, era substancial. Então tinha toda essa pressão de ver como essas pessoas em torno da banda que acompanhavam a sua obra iam reagir, como aquelas expectativas iam ser supridas, se elas iam ser supridas. E a partir do meado de 1974 começaram a surgir as ideias para o terceiro disco da banda. Uma dessas ideias surgiu de uma maneira bem inusitada. A banda, enquanto estava ali numa pequena casa que eles tinham alugado para ensaiar, que era uma casa inclusive de propriedade do Harvey, né, da família dele, que era uma espécie de antiga garagem e tudo mais, que foi desocupada para que a banda pudesse ensaiar antes deles irem para o estúdio. Eles começaram nos intervalos dos ensaios, conforme eles iam fazendo as melodias, eles começaram a jambrar uma ideia principal,
que o terceiro álbum da banda seria um disco inteiramente instrumental. Isso foi feito por dois motivos. O primeiro deles porque eles queriam uma ênfase maior nesse direcionamento instrumental das faixas, né, das pontes, entre aquele conceito renascentista e o conceito do rock, né, do folk também, tudo mais. E por um segundo motivo, né, o Dave Oberle, junto com o próprio Graham Taylor em alguns momentos, mas mais o Oberle, que era o letrista da banda, ele sentia que as letras do grupo não eram as melhores que ele poderia fazer, né? Então, aquela decisão do disco instrumental era uma decisão que, de certa forma, foi feita por dois motivos, por esses dois motivos principais, por própria insatisfação do Dave Oberle, que cantava naquelas letras que já eram feitas pela banda, pela própria questão lá instrumental deles sentirem que se um álbum inteiramente instrumental sem vocais daria maior foco nessa ponte que eles queriam aprimorar entre a proposta renascentista e a proposta mais popular. Também tinha uma outra questão. Um disco instrumental era mais prático. Você gravava ele de uma maneira mais rápida, né? Se você ajambrasse as músicas, coordenasse as músicas com as suas diferentes seções, as suas quebras de ritmo e todo o arcabouço complexo, você não precisaria pensar ainda em um outro fator, que eram as letras, que também tomavam tempo, né? Vale lembrar que cada banda tem seu processo artístico. Tem determinadas bandas que escrevem letras mais rápido e tem outras que demoram mais. Você não tinha também do que pensar para além disso, né? Você vai se focar no instrumental, ponto, e acabou. Quando tudo estiver pronto, você manda as masters para a gravadora e eles aí fazem o projeto gráfico e o projeto físico do álbum, de colocar aquelas masters no formato de um LP nos dois lados, aí vem a capa e tudo mais. Você não precisa se preocupar com a questão das letras também, dos vocais, de refazer vozes e tudo mais. Então isso também foi um fator que pesou na banda, porque eles tinham esse interesse em já lançar também mais um terceiro álbum naquele ano de 1974. Dentro dessas sessões que eles iam ensaiando o disco, os integrantes, entre as pausas ali, conforme eles iam fazendo as melodias ali, que foram inicialmente surgindo em jam sessions, mas conforme os integrantes foram sentindo determinadas partes daquelas jammings mais fortes e mais promissoras a se tornarem motifs nas músicas, né, os integrantes começaram a escrever, né, as composições, estruturalmente mesmo. Vale lembrar que eles eram músicos realmente que vinham do universo de conservatório e tinham treinamento formal para música, ou seja, eles sabiam escrever e ler partituras. Sabiam fazer isso, e durante as pausas das sessões, a banda adotou um hábito de jogar xadrez, né, conforme eles terminavam as sessões ali de ensaio e etc., né? E digamos assim, nesse hábito de jogar, veio a ideia do disco, né? Veio a ideia do nome do álbum, de certa forma, do conceito que permearia o título das músicas e, de certa forma, o disco, embora ele não tenha letras, né? A banda, inicialmente, intitulou, a partir desse hábito, o terceiro disco e aquele projeto que estava em andamento como Red Queen, né? Isso foi inspirado, claro, na peça do xadrez, que era Rainha ou Dama, né? Do xadrez que eles jogavam, que era originalmente uma peça de outra cor, era um xadrez muito antigo que eles acabaram achando por acaso naquela casa, e a peça estava tão desbotada coloralmente, né, na sua estrutura, que parecia que aquela peça da rainha era quase vermelha, né? Era quase grená, digamos assim, né? Quando uma peça de determinado material se deteriora com o tempo, ela fica, né, meio que nessa textura, meio que grená, meio vinho, digamos assim, né?
e descascada mesmo, e a banda se inspirou nisso, nesse conceito Red Queen, nesse nome pro disco. 3 das músicas viriam a ser inspiradas mesmo nos próprios movimentos, nas próprias jogadas do xadrez. Opening Move, Checkmate, que é a última faixa do disco, e Second Spawn, que é a segunda música do disco. E com esse conceito indo, depois dos ensaios lá, conforme eles foram ajambrando aquelas músicas, eles finalmente entraram no estúdio e no período de 18 dias o álbum Red Queen to Griffon Tree foi gravado, né? O disco inicialmente ele ganhou esse título do Red Queen to Griffon Tree, né, porque eles ficaram ainda indecisos no cursar da gravação se eles deveriam mesmo manter esse título do Red Queen com o Griffon Tree, né, porque era o terceiro disco deles e eles achavam que era um nome mais óbvio, né. Mas no fim das contas, quando o disco já estava quando as masters já estavam para serem divulgadas, terminadas para serem colocadas lá na gravadora para ir fazerem o processo de finalização do disco, né, físico e depois gráfico, né, a banda decidiu por colocar um título composto, digamos assim, fazendo uma brincadeira com essa indecisão dos nomes. Daí o disco final ficou Red Queen to Griffon Tree, de Red Queen para Griffon 3, que era uma brincadeira mesmo com essa indecisão que eles tinham perante o título do álbum. Foi de Red Queen para Griffon Tree, que é um título que muitas pessoas durante muitos anos não sabiam a verdadeira origem. O disco possui 4 faixas, conforme eu falei, é um álbum instrumental. Aqui o quarteto, né, que eu falei, é argumentado pelo Philip Nestor, que é um grande baixista, inclusive, ele faz linhas de baixo muito boas nesse disco, linhas que permeiam entre partes mais rock and roll e partes bem complexas, alguns momentos até bem jazzísticas. Essas 4 músicas, elas são bem refletoras do que o próprio Griffon estava tentando trazer nesse álbum, né, que é justamente aprimorar essa ponte entre o renascentista, entre a coisa clássica mais barroca e os gêneros populares, folk, rock. Dentro das 4 músicas, a gente percebe aqui, pelo menos na minha impressão como ouvinte, de que a banda tentou balancear essas influências individualmente nas músicas. E na faixa de abertura, que é Opening Move, né, os integrantes da banda, eles focaram mais num lado renascentista, enquanto em Second Spawn, num lado mais rock, em Lament, que é a terceira música, num lado mais folk, digamos assim, com algumas nuances até meio de pop barroco, digamos assim, um gênero muito famoso nos anos 60, que eram aquelas músicas calmas, com grandes orquestrações e tudo mais, que era um tipo de som que um Simon Garfunkel, um Bee Gees, ou sei lá, um Jonathan King fazia, né? E a gente tem a faixa de encerramento, que é Checkmate, que é o checkmate, né? Que meio que reúne todas essas influências em pequenas sessões instrumentais, alguns breves leitmotifs, né? E que encerra um disco de uma maneira muito concisa, muito poderosa e muito bem dosada, né? O álbum ele abre com justamente o Opening Move. Essa música já nos primeiros segundos já dá aquela tônica bem progressiva mesmo do que a gente imagina quando a gente ouve um disco do gênero, principalmente no ano de 1974. Já destaco de cara os trabalhos de sintetizador do Richard Harvey, que meio que foi um dos grandes cabeças, entre muitas aspas, do repertório, da feitura dos arranjos das músicas, embora todo mundo tenha colaborado e muito para as composições, né? E conforme a música vai avançando, eu destaco muito as interações dos sopros, né? Dos trabalhos do próprio oboé e do bassum, do Gulland, fora outros sopros, né? Eu acho que ele, salvo engano, acho que algumas passagens, não só do Harvey, o Harvey ele toca as flautas doce e transversal, mas eu acho que é um Fall Joe
né, que é tocado também por ele nessa música, que também formam muito bem aquela atmosfera dos anos do século XVII, do século XVIII, né, que às vezes é quebrada pela potência dos instrumentais do Dave Oberle na bateria, que é um baita baterista. Ele é um músico fenomenal, né, na bateria. Eu considero ele um dos bateristas mais subestimados assim da cena inglesa, digamos assim, né. Junto com os trabalhos da guitarra, outrora ele alternou alguns tipos de guitarra, alguns modelos, né. Tem algumas partes que são em acredito que não nessa música tanto, mas em outras composições, violões de 12 6 cordas, guitarras de 12 6 cordas que eram mais texturais assim, com passagens mais quase que de solo mesmo, de Guitar Hero do Graham Taylor. É um guitarrista também fabuloso. Os baixos do Philip Nestor nessa música também soam muito bem, né, nas partes mais cortantes, entre muitas aspas, do som renascentista, com a entrada, com os interlúdios de rock, né? Ele alterna muito bem passagens mais melódicas, passagens principalmente mais agudas no baixo, com partes mais sincopadas, né, das partes mais rock and roll, entre muitas aspas, dessa música, né? Que é uma grande faixa de abertura, inclusive. Depois disso vem a faixa Second Spawn. Nessa música eu destaco a introdução, né? Que é uma introdução maravilhosa. Eu acho que os 3 primeiros minutos dessa música são para mim algumas das melhores passagens de todo o disco, porque a música começa de uma maneira muito renascentista e você acha que a banda vai focar nessa sonoridade pro resto da música. E não, né? E vem a parte bem mais rock, né? Inclusive essa música é bem mais guiada a esse gênero, é uma música de BPM bem cadenciado, bem mais imponente, digamos assim. O baixo aqui também, salvo engano, é tocado com uma distorção que também ajuda muito. As guitarras também são muito presentes, a bateria formando aquela massa sonora de peso, né, que corta totalmente o clima, meio que te transporta de um túnel do tempo lá dos séculos anteriores para 1974, para uma atmosfera em alguns momentos até bem psicodélica, né, digamos assim. E é muito legal, é muito bacana também assim, as interações. Destaco nessa música, inclusive, essa interação, os trabalhos dos teclados e dos sintetizadores do Richard Harvey, que passam a predominar mais, né, nessa parte do disco, embora em Opening Move tenha bastante. Depois disso vem a faixa Lament. Se na música anterior a gente tinha uma ode bem mais presente ao hard rock, digamos assim, ao rock, ou a uma sonoridade mais pauleira, entre muitas aspas, dentro do progressivo, nessa próxima música a gente tem algo mais folk, uma coisa mais contemplativa, mais psicodélica, mais onírica. Eu acho essa música linda, uma música instrumental muito bonita, né? Que a gente fica até se imaginando como seria essa música se ela tivesse vocais, né? E essa música, eu destaco nessa música os excelentes trabalhos acústicos do Graham Taylor. Para mim o violão dele domina na faixa, os trabalhos do Richard Harvey nos sopros, nas flautas, a interação entre ele e o Gilland nessa e para mim na próxima faixa, que é o Checkmate, né, são os pontos altos assim da gravação. E para além disso, né, eu destaco muito a própria construção da música em si, que ela vai crescendo, né, mas ela em nenhum momento ela quebra aquele clima, né. É um clima bem épico, contemplativo, bonito, que é sustentado até o último minuto da faixa, com exceção de uma coda lá um pouco mais imponente, mais distinta, digamos assim, mas que também não é uma ruptura muito abrupta a construção do resto da música, né? Então eu acho essa música muito boa, muito bem composta. Adoro o final, né, com os sintetizadores do Harvey, né? Esse final mais essa coda mais distinta, digamos assim, da música. E por último vem Checkmate, que pra mim, como eu tinha mencionado, funciona meio que como uma amálgama de todos os sons, de todas as propostas conceituais das músicas anteriores.
meio que eu vejo essa música no disco como até pelo próprio título, como um checkmate, digamos assim, ó. Olha, nós conseguimos provar para vocês, críticas e fãs, que nós somos capazes de fazer um rock progressivo verdadeiramente mesclado dessas influências renascentistas com essas propostas mais populares que a gente tinha em mente quando a gente formou a banda e que a gente não conseguiu, nos olhos de vocês até agora, fazer isso de uma maneira mais linear, né? Então, com o título da música e com esse disco espetacularmente bem arranjado, bem tocado, bem composto e muito com composições muito bonitas, né? Harmonicamente, isoladamente nos instrumentos. Se a gente, sei lá, fizesse o exercício de isolar cada um dos instrumentos, a gente veria que cada um deles exerce, faz papel, são, além de muito diversos, tocam melodias muito bonitas, né? Que complementam aqueles instrumentais e não fazem com que aquela música seja um elemento de ultra complexidade, mas que tem uma grande dose de beleza. E não só na parte renascentista, na parte, abre aspas, mais semi-clássica, mas também, principalmente, nas passagens mais rock, mais folk, né? O que é muito possível de fazer e que o Gryphon fez com maestria aqui pra mim nesse disco, que eu já falei, eu considero um dos melhores álbuns daquela seara do rock progressivo, não só no formato instrumental, mas também, se a gente for analisar discos, também vocais e tudo mais. Depois do lançamento do álbum, que foi muito bem elogiado pela crítica, que teve vendagens bastante relevantes, né? Com os anos, o Red Queen to Gryphon Tree veio a ser o álbum mais consolidado deles mesmo, né? Em termos de aclamação de público e até mesmo de vendas, né? Foi um disco que, salvo engano, teve o maior, nos relançamentos, foi o disco mais cobiçado, né? Pelos fãs ou por novos conhecedores que não conheciam a música do Gryphon quando ela foi originalmente gravada, composta e concebida. Continuaram a carreira até 1977. Teve algumas mudanças de formação. O Graham saiu, o Dave Oberle depois ele migrou só para os vocais, porque ele entrou um outro baterista na banda. O Philip Nestor, ele também chegou a sair da banda logo depois, né? E durante esse período eles também chegaram a contratar um outro letrista, que foi o Tim Sebastian, né? Para os discos posteriores, que foram o Rain Dances e o Treason, né? Que são de 75 até 76, né? A banda encerrou as suas atividades em 1977. Eles voltaram para uma reunião bem breve em 2009, 2010, né, para alguns pouquíssimos shows, né. Nesse inteirinho, os outros integrantes eles foram para outras trajetórias. A maioria deles virou arranjadores e músicos de sessão. O Graham Taylor também, o Richard Harvey, ele tocou para vários artistas, foi durante muitos anos colaborador do Robert Wyatt, tocou também com a Kate Bush, né. O Dave Oberle, ele continuou na música, mas ele migrou também para uma outra área, para a área do jornalismo musical. Ele veio a ser uma das figuras que fundou a famosa revista Kerrang, né, que é uma sumidade assim no rock de hoje até atualmente, né, e também atuou como colaborador e tudo mais para outros não só músicos, mas também para pesquisadores dentro da música, né? Então os integrantes eles não ficaram inativos, né? Obviamente, durante esse período que a banda não esteve ativa. E depois dessa reunião entre 2009 e 2010, eles voltaram à Vera em 2015, né? Lançaram 2 discos recentes, Pension de 2018 e o Get Out of My Father's... Eu não vou lembrar o nome dele inteiro, né? Eu vou colocar aqui o nome na descrição, que é de 2020, né? Get Out of My Father's Cars, ou algo do tipo. Acho que é isso. Get Out of My Father's Car.
né? Ou cults, ou algum tipo de trocadilho nesse sentido. Eu não vou me lembrar agora mesmo, né? Que são dois discos bem bacanas, inclusive, né? Mas que pra mim são um pouquinho inferiores aos lançamentos dos anos 70, a partir do próprio Red Queen, né? Se a gente for comparar, digamos assim, né? Então, tá aqui. Foi esse o lado Z de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Griffon, Red Queen to Griffon Tree, de 1974. Uma audição que eu considero um must. Vocês têm que ouvir esse álbum. Para todo mundo que é fã de rock progressivo, para todo mundo que é fã de um bom disco instrumental, com passagens melódicas, bonitas, complexas, intrincadas, e que instigam o ouvinte a pensar fora da caixa, a reagir musicalmente em propostas distintas fora da caixa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Se inscrevam aí no canal, digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês conhecem esse disco, se vocês não conhecem esse álbum. Eu espero que vocês tenham curtido, né, a proposta de hoje, a temática de hoje. Até o próximo vídeo aqui no Lado Z. Até o próximo vídeo também que a gente for fazer aí no nosso canal. Continuem conosco, sigam, deem um like, comentem, por favor, o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.